Oi pessoal, a gente está de volta no videocast da 15ª Convenção de Contabilidade de Minas Gerais e eu tenho a honra aqui de receber um dos palestrantes mais influentes no Brasil quando o assunto é RH. Então vamos lá, ele é psicólogo, palestrante, top voice no LinkedIn, seja muito bem-vindo, Gênesis Honorato. Eu agradeço, estou muito feliz de estar aqui, né? Eu gosto muito de, como a gente estava falando aqui no nosso esquenta, bater papo, trocar ideia, perspectiva também de aprender, de levar alguma coisa sempre e tentar somar também com você que está assistindo a gente. Você acabou de ministrar uma palestra incrível que tem um tema instigante. Uhum. A sua atenção foi hackeada. Conta para mim, conta para quem está nos assistindo, o que significa dizer isso, que a sua atenção foi hackeada? É o sentido mais literal possível do hackeamento de atenção, né? O que acontece? A gente passa a perceber cada vez mais clareza de que uma das coisas mais importantes que a gente tem é a nossa atenção. A economia da atenção, um termo cunhado pelo Herbert Alexander Simon, Sim. E ele foi dizer que, em algum momento histórico, ele disse que a nossa atenção é o bem mais valioso que nós temos. E a gente, com o passar do tempo, e agora, né, com a inauguração, né, dos celulares, das tecnologias e dessa coisa de estar preso a esse scroll infinito, essa rolagem infinita de tela, a gente percebe que a gente tem dado de graça a nossa atenção e que, de fato, ela é um... Pode continuar. Pode continuar. Pode. Que de fato a nossa atenção ela é o bem mais valioso que temos, porque é no presente que ela acontece. Uma informação interessante. Por exemplo, o servidor digital consegue processar bilhões de informações em tempo real. Sim. Então, no momento que a gente está aqui, lá os servidores estão processando. Nós humanos temos a capacidade de processar apenas 120 bits, que é a menor unidade ali computacional. 120 bits dá mais ou menos 15 bytes, pra você ter uma ideia. Sim. O que acontece? No presente, aí eu só tenho uma capacidade de ouvir você, de prestar atenção a uma pessoa por vez no presente. Então, se duas pessoas falam com a gente ao mesmo tempo, a probabilidade de a gente não entender nenhuma das duas é muito grande. E agora, quando eu saí da palestra, uma pessoa me abordou e falou: caramba, então significa que o que você está dizendo, você veio com essa frase, o que você está dizendo é que se eu tiver... Eu estou estudando e trabalhando ao mesmo tempo, eu estou me sabotando. Eu falei, tá. Você não consegue processar essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, a atenção é o bem mais valioso que temos. E a atenção é tempo. E tempo é vida. Né? Então, a vida está passando. Eu brinco que daqui a pouco, então, é Natal. E o que você fez? É verdade. Né? Porque a gente está achando que o tempo está passando mais rápido e eu estou dizendo que não. O tempo passa igual para você, para mim, para todo mundo. A diferença é o quanto você está prestando atenção no tempo presente, com seus valiosos 120 bits. Onde é que você está investindo ele? Se você não investe ele intencionalmente nas coisas que você entende como relevantes, alguém vai fazer uso da sua atenção por você. E nesse caso, os algoritmos. Muito interessante esse tema. E quais os impactos disso na produtividade e na saúde mental dos profissionais? Nossa, totalmente um impacto imenso, né? A gente, quando fala de produtividade, quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de coisas que acontecem ali num tempo e espaço onde você precisa muito da sua concentração e atenção naquelas tarefas. O que, em algum tempo atrás, aí você vai lembrar disso, existiam muitos cursos e muitas aulas e muitos desenvolvimentos corporativos sobre gestão do tempo. Sim. Né? Fazer um curso de gestão do tempo, ou você receber um feedback na hora da avaliação. No serviço público até hoje tem essa avaliação. Avaliação. É de feedback. Como é que você... Não, o seu problema é a gestão do seu tempo. Isso. E aí acrescenta essa camada de complexidade que é: se o serviço é de graça, o produto é você. As redes não são de graça, elas têm um custo. E esse custo se chama tempo. A sua atenção foi hackeada. A nossa atenção foi hackeada por um grupo de traquitanas algorítmicas. Eu costumo dizer que programação não é em vão. Quando você fala que programou alguma coisa, você está dizendo que você programou essa coisa para fazer algo. Uhum. E a programação das redes é para tirar a sua atenção. E isso tem impacto total no trabalho. E que, quando você... Muita empresa tem me chamado para fazer workshop de... Gente, as pessoas não estão se engajando. As pessoas não estão se engajando na estratégia. As pessoas estão indo embora.
Não, né? A gente lança aqui, faz uma reunião geral de projeto para o ano, e as pessoas, você vai perguntar, as pessoas não lembram, não sabem. Por que elas não lembram e não sabem? A minha brincadeira aqui na palestra foi, elas não lembram e não sabem porque elas estão vendo o campeonato de forracama na China. Que é você pega o celular para fazer uma coisa super importante. Pô, eu vou mandar uma mensagem pro meu filho, pro meu trabalho, pro meu chefe, que, cara, isso aqui eu tenho que falar agora. Apareceu o campeonato de forracama na China. Você esquece. Você não lembra mais o que você ia fazer. Como é que isso vai impactar na sua saúde mental? Como eu falei, você tem capacidade de processar 120 bits. Esse é o processamento. Por outro lado, vamos supor que a nossa cognição, o nosso cérebro, né, ele tem a capacidade de ter, rodando ali dentro dele, naquele momento, uma capacidade que está muito aquém do limite do tanto de informação que você recebe. Se você não tem mais espaço de processamento no seu computador, o que o computador faz? Trava. Por que ele trava? Porque ele não tem mais condição de processar mais nada. O computador é baseado no funcionamento do nosso cérebro. É tanto que tem processador chamado de córtex. Sim. Ou seja, se o seu cérebro está sobrecarregado, você não tem mais espaço de trazer nada ali para dentro, consequentemente, você caminha para um burnout, para ansiedade, Que tá cheio. para depressão, que está cheio. Tá cheio. E o burnout, eu tenho dito, não está mais só relacionado ao trabalho. O termo burnout está conectado ao trabalho, mas que horas você descansa? Porque o descanso passa pelo não uso do algoritmo. Né? E aí eu fiz uma pergunta aqui no palco que outra pessoa veio me abraçar e falou, cara, você alugou um triplex na minha cabeça, que você perguntou se sou eu que estou usando o celular ou se é o celular que está me usando. Eu falei, boa pergunta. Quem é que está usando quem aí nessa equação? Vale refletir. Vale reflexão. Como identificar que estamos sendo sequestrados digitalmente no dia a dia? Eu acho que você já iniciou essa conversa. Mas essa pergunta é boa de como identificar, né? Uma coisa que eu tenho levantado muito e que para mim é muito relevante nesse assunto é a capacidade de gerar uma inquietação nas pessoas, que eu tenho chamado de despertar as pessoas para as coisas que acontecem, e a gente vai deixando, vai normalizando. Aí fica o tempo todo no celular. Aí, por exemplo, uma coisa que você pode fazer, preste atenção quando você fica muito tempo no celular, quando você desliga ele para fazer uma outra coisa, como é que você está se sentindo? Geralmente você está sentindo que alguma coisa está faltando. Você pega o celular e abre o Instagram, por exemplo. Aí você foi lá, fez a coisa no Instagram. Aí você deixa o celular aqui em cima. Aí você olha para a TV, está passando uma novela, uma série. Aí você pega o celular de novo. Vou ver uma coisa no Instagram. Mas você acabou de... Tem 5 segundos que você saiu dessa rede. E tem gente que já me contou que fica circulando entre redes, esperando a notificação. Entra no LinkedIn e não vê nada. Entra no Instagram e não vê nada. Fica dependente. Fica dependente. É um vício, é uma dependência, né? Então, gente, o foco é o novo despertar. Eu tenho dito que focar é o despertar. Focar para entender, caramba, eu estou muito tempo na tela. Ser intencional. Eu estou na sala, vou deixar meu celular lá na cozinha, num lugar distante. Eu estou dormindo, meu celular está lá na sala. Eu vou ao banheiro, não levar o celular para o banheiro. Começar a falar assim... Fica aí, fica lá, fica aí. Fica aí. Não vou te usar. Eu, às vezes, quando eu saio com a minha família, eu não levo o celular. Eu falo, meus 2 filhos estão aqui, minha esposa está aqui com o celular dela. O único motivo, talvez, para eu estar com esse aparelho era receber uma notícia, alguma mensagem deles. Se eu estou com eles, eu não preciso do celular. E esse é um cenário no Brasil, só pegando esse adendo que você acabou de falar, você começa a observar em restaurantes, quando você sai para jantar, aí tem a mulher, o marido, 2 crianças e os 4 no celular. E ninguém conversa, fica aquele silêncio. Exatamente. Eu vejo muito isso no aeroporto. Quando é aeroporto demais, o tempo inteiro. Demais. Famílias de 5, 6, 7, 8, 10 pessoas, todo mundo no celular. Todo mundo. Ponto de ônibus. Todo lugar. Eu sempre brinco, vamos supor que você que está ouvindo a gente, você dormiu aí 20 anos, acordou hoje, botaram você dentro de um aeroporto, ali, acordou e botou você no aeroporto, você abriu os olhos. A pergunta é, como que você se sentiria vendo todas as pessoas numa tela? De cabeça baixa. De cabeça baixa olhando para a tela. Viciado. É assustador. Você se assustaria. Moço, que aparelho é esse que as pessoas ficam todo mundo olhando? Um celular, não conhece, não? E o brasileiro é o que mais consome rede social. Um dos que mais consome rede social. O Brasil tem 3º lugar no mundo. Primeiro é o Quênia, segundo a África do Sul, terceiro o Brasil. Segundo estudos do Data Reportal
de 2024, que já deve ter saído de 2025 também. Que deve estar entre os Que deve estar no top. se não for para o segundo. Olha lá se não fomos para o segundo lugar. O ambiente corporativo tem contribuído para essa dispersão ou pode ser parte da solução? Ótima pergunta, hein? Ótima pergunta. Eu acho que o mundo corporativo ele pode ser parte da solução. Até porque o trabalho, a reconfiguração do trabalho, quando a gente fala de futuro do trabalho, os robôs vão tomar o meu trabalho, né? Eu acho que tem uma outra pergunta antes disso. Talvez os robôs não estejam tomando o trabalho das pessoas. Talvez os robôs estejam tomando as pessoas do trabalho. Perfeito. Né? Porque as empresas, de certa forma, acabam sendo vítimas disso também, nesse sentido, né? Você contrata a pessoa para fazer um trabalho. Então, se você for fazer um estudo de governança, de processo, de quanto tempo uma pessoa demorava para fazer uma planilha de orçamento em 2015, e quanto a pessoa demora para fazer agora, não estou falando da adoção da IA, a IA faz isso muito mais rápido, falando da pessoa fazendo. Isso. É provável que a pessoa demore mais tempo hoje do que demorava antes. Perfeito. Com as mesmas ferramentas. Porque ela está hackeada, está roubada. Então você me fez esse insight agora, que é um insight que eu nunca tinha feito. Né? É porque eu falei assim, eu tinha estudado você um pouquinho. Então Exato. É um insight que eu nunca tinha feito, que é os robôs não estão, talvez estejam tomando muitos trabalhos, é claro, tem muita coisa reconfigurando. Vão surgir outros trabalhos e algumas coisas vão parar de existir. A pessoa que era datilógrafa não existe mais, ok. Digitador, talvez não exista mais. Tradutor também. Algumas coisas assim, beleza. Mas é um bom insight, né? Os robôs, talvez, nesse primeiro momento, não estão roubando só o nosso trabalho, eles estão roubando nós do trabalho. Perfeito. Para poder ficar ali minerando o algoritmo. Atingi o meu tela. objetivo, então, conversando com você, olha só. Vamos falar um pouco de lideranças. Como os líderes podem ajudar suas equipes a recuperarem o foco e bem-estar? São coisas... Exato. Aí eu quero primeiro voltar essa pergunta para o líder. Como o líder pode se recuperar para poder tentar recuperar a sua equipe? Sim. Porque a liderança, eu tenho dito isso muito por aí, às vezes é bem recebido e às vezes nem tanto, porque nós temos uma tendência, para o bem e para o mal, isso é ruim, de apontar para a liderança. No sentido, tal coisa, isso aqui é a liderança. Não sei o que, isso aqui é a liderança. É claro que eu faço essa brincadeira de que muita liderança merece mesmo. E muitas merecem por falta de terapia. Às vezes eu chego nas empresas e falo, qual é o maior projeto que a gente pode fazer para a liderança? Terapia para todo mundo. Para poder sair do ego e falar, seria bom, né, se todo mundo seria bom se todo mundo fizesse. Então, acho que a liderança precisa... O maior desenvolvimento que você pode fazer hoje para a sua equipe, talvez não seja um desenvolvimento de ferramenta, de novas ferramentas. Isso é importante para o trabalho do dia a dia. Mas até chegar na ferramenta para otimizar o seu trabalho e gerar mais valor percebido em curto prazo, você precisa primeiro transformar as pessoas, a causa raiz, para poder chegar a gerar valor. Então a liderança está dentro disso, né? Que por vezes está tentando, tateando possibilidades, está tentando fazer isso goela abaixo. Muita gente saindo do trabalho porque não consegue se conectar, a liderança não tem outras vias atualizadas para lidar com isso. A pessoa está desinteressada, está desengajada, contrata outra pessoa desinteressada e desengajada. Perfeito. E contrata outra pessoa, né? E às vezes essa liderança também não consegue dar conta. Por quê? Porque a causa raiz é outra. Exatamente essa que a gente está discutindo aqui. Essa próxima pergunta, eu falo um pouquinho de educação emocional. Então, que papel a educação emocional tem nesse processo? Aí eu usei a deshackear a atenção. Deshackear a atenção. Eu acho que talvez, e é tudo sobre inteligência emocional, né? É muito sobre isso. É muito sobre isso. Eu apresentei um TED Talk agora semana passada, que tem uma fala que eu faço no TED, que é assim, que estamos vivendo a era da abundância. Sim. De informação, de estímulos, de versões de nós mesmos. Sim. E de vazio. Muito. A gente está sendo tudo e nada ao mesmo tempo. Concordo. Estamos em todos os lugares, estamos em lugar nenhum ao mesmo tempo. Concordo. E nessa falta de ancoragem desse presente, em algum lugar que você consiga nomear, falar, eu estou vivendo isso aqui. Essa ausência de nomear vai desembocar exatamente e esse vazio é muito presente, né? E esse vazio é presente. E você vai buscar ele no algoritmo. Exatamente. E não acha, na notificação, no like, no vício, no Wi-Fi, não acha. Uma perfeição que não existe. Você falou de restaurante. Uma das coisas que mais me incomodam no restaurante é você chegar lá e o cardápio ser o QR Code.
Eu particularmente não gosto. Eu gosto de pegar o Eu papel, particularmente não gosto. de ler, de ver a comida que eu vou saborear. Senta nós dois lá, vamos almoçar, gente? Vamos jantar, vamos trocar. Não. Primeiro momento que a gente senta na mesa, chega o garçom, você fala, oi, tudo bem? Como vai tudo? Cadê o cardápio? Cadê o Pergunta cardápio? clássica. Ah, o QR Code. Aí nos obriga a pegar o celular para ler o QR Code. E agora alguns restaurantes colocaram um tablet que você fica assim escolhendo. Não façam isso. Eu concordo. Peguem esse ponto e falem assim, caramba, gente, aqui nós usamos o papel, que é uma tecnologia que ainda serve. Então, a inteligência emocional, respondendo diretamente a sua pergunta, ela é fundamental. E eu acho que a gente desvaloriza um pouco essas coisas. É muito mais interessante aprender sobre inteligência artificial do que sobre inteligência emocional, né? Entender quem somos, aprofundar em quem somos nós, né? E é um exercício difícil. E é um exercício difícil. E o mais importante de todos. Né? A última pergunta. O que os contadores e profissionais de alta demanda podem fazer para se blindar disso? Boa. Você acabou de fazer uma palestra para contadores e contadores. Sim. É como que se blindar disso significa como que você... A gente vai acabar sendo redundante em algum momento aqui, mas é como que você de fato faz o uso do seu tempo, ser intencional do uso do seu tempo. E é uma coisa que a gente faz muito bem no trabalho, porque no trabalho você tem uma agenda, você está trabalhando aqui, de manhã tem uma reunião tal, depois da reunião tal, depois da reunião tal. Aliás, a gente vive de reuniões, né? Eu chamo de reunite. Sim. Diversas reuniões e no final você... E aí? O que resolve? Nada. A gente marca para amanhã para conversar sobre o mesmo assunto. Vira uma doença, sabe? Reunite. Resolver isso é dar intencionalidade também na maneira como que você realmente usa o seu tempo, a sua atenção. Não tem jeito. Gente, vocês precisam ser intencionais. Tenho certeza que você se aprofunda no que você faz, se aprofunda na sua tarefa, se aprofunda no seu métier, seu negócio. Sabe como é ser uma pessoa contadora, sabe quais são as novas regras que estão vindo aí, né? Tudo que está sendo atualizado, beleza. Isso estou acostumando a dizer que isso é o padrão. Então, se você é um profissional, você sabe fazer isso, pô, que bom. Você sabe, você está apto a pilotar a nave. Mas será que você está emocionalmente preparado para pilotar a nave? Pois é. Isso vem da intencionalidade de como as telas te usam, não de como você usa a tela, porque esse é o problema. Nós estamos sendo mais usados do que usamos. Como eu falei ali, uma frase antiga que não é tão antiga assim. Se o serviço é de graça, o produto é você. Perfeito. A gente está sendo produto de grandes multinacionais que trabalham com esses dados, com essas informações, com essas que a gente chama de Big Techs, e no final a gente está deixando para trás o nosso grande diferencial competitivo, que é o diferencial de ter inteligência suficiente para não viciar na tela. Porque sim, é vício. E a gente que deixa o filho usar o celular 15 minutos por dia, a pergunta que eu falo eu falei isso para uma amiga minha, ela ficou um pouco assustada, mas eu falei, você deixa seu filho usar cocaína 15 minutos por dia? Ela, como assim? Porque isso vicia. Sim. Você tá delimitando o tempo exatamente porque se você não delimitasse o tempo, ele gostaria de ficar 8 horas por dia na tela. Isso acontece com nós adultos também. E tem um outro problema com as crianças, né? Se ela tá chorando demais na hora do almoço, ou tá chorando em qualquer momento que a mãe tem que dar comida, coloca o tablet em frente a ela que ela vai parar, vai comer ou não, mas vai ficar quieta. Exatamente. Qual o custo disso? Qual o preço disso? Qual o preço que se paga? Né? Então, essa é a grande pergunta. Gênesis, que papo incrível, cara. Que papo necessário. Passa rápido, bom, né? assim, passa muito rápido. Viu? É um papo super descontraído. A gente desenrolou. Muito obrigado por suas reflexões, orientações. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu sou um fã seu, acompanho o seu trabalho aí. Parabéns. E eu agradeço. Bom conhecê-lo assim, pessoalmente. Idem. Agradeço pelo convite. Tá bom. Pessoal, a gente se vê no próximo videocast. Até mais. Tchau.